A Praça é Nossa é mais do que um simples programa de humor. Desde 1987, ele se transformou num verdadeiro símbolo da televisão brasileira, revelando talentos e eternizando personagens que marcaram a vida de milhões de espectadores. Goiás News. Notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. Mas por trás das risadas e aplausos, muitos dos astros que brilharam no famoso banco da praça tiveram destinos marcados por tragédias, doenças e partidas comoventes. Neste vídeo vamos relembrar o que aconteceu com 6 desses ícones, figuras inesquecíveis que deixaram um legado de alegria, mas também histórias que emocionam. Prepare-se para conhecer os bastidores da vida de nomes como Arnaud Rodrigues, Canarinho, Batoré, Carlos Leite, Jorge Lafon e Viana Júnior, artistas que tocaram corações e, infelizmente, nos deixaram cedo demais. Arnaud Rodrigues era mais do que um humorista, ele era uma fábrica de personagens marcantes. No auge da sua carreira, brilhou em novelas da Globo como Roque Santeiro e Pão Pão Beijo Beijo. Mas foi na praça que Arnaud encontrou sua casa, interpretando figuras como Coronel Totonho, Povo Brasileiro e o inesquecível Chitão Ró. A vida do artista, porém, teve um fim tão trágico quanto inesperado. Em fevereiro de 2010, ele estava em um passeio de barco com familiares no Lago da Usina de Lajeado, no Tocantins. Uma forte tempestade virou a embarcação e, apesar de 9 pessoas terem sido salvas, Arnaud foi arrastado pelas águas. Seu corpo foi encontrado horas depois, encerrando sua trajetória aos 67 anos. Uma perda que comoveu o país e deixou um vazio no humor brasileiro. Canarinho também foi um rosto marcante da praça, e sua voz inconfundível arrancava gargalhadas com personagens como o Pai Peroba e o Homem do Telefone. Mas antes de conquistar o público do SBT, ele já brilhava no sítio do Pica-Pau Amarelo, vivendo o malandro garnizé. A carreira extensa foi sendo interrompida pouco a pouco por problemas de saúde. Em seus últimos anos, Canarinho enfrentou uma fase delicada. Perdeu um braço em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra e acabou ficando surdo. Mesmo debilitado, manteve o bom humor até onde pôde. Mas no dia 21 de março de 2014, aos 86 anos, seu coração não resistiu a um infarto. Foi o fim de uma era para quem cresceu ouvindo seu jeito único de fazer humor. Já Ivanildo Gomes Nogueira, o eterno Batoré, teve uma trajetória marcada por talento, mágoas e reconciliações. Ele ganhou destaque nos anos 90 com seu personagem de frases cortantes e aparência caricata. Porém, após ser desligado da praça em 2003, por cortes de custo no SBT, guardou o ressentimento de Carlos Alberto de Nóbrega, com quem deixou de falar por anos. Mesmo assim, surpreendeu a todos ao retornar para a televisão como ator de novela na Globo, vivendo o delegado Queiroz em Velho Chico. A reaproximação com Carlos Alberto aconteceu de forma emocionante em 2017, ao vivo no Domingo Legal. Mas o que o público não sabia é que Batoré enfrentava, em silêncio, um câncer devastador. Ele faleceu em 10 de janeiro de 2022, aos 61 anos, sem revelar sua luta nem mesmo para a família. Uma despedida silenciosa de um gigante do humor. Carlos Leite foi um dos talentos que migrou da Globo para a praça no fim dos anos 80. Conhecido por personagens como Quelé Metaleiro e Mauro Maurício, ele divertia com seu humor ácido e sua presença carismática. Mas nos bastidores, Carlos enfrentava um inimigo mortal. Em 1991, aos 51 anos, foi vítima das complicações da AIDS, uma doença que naquela época ainda carregava muito estigma e desconhecimento. Sua morte foi um choque para colegas e fãs, e seu nome passou a simbolizar uma das primeiras perdas do humor televisivo brasileiro para a epidemia. Mesmo com sua partida precoce, ele deixou sua marca como um dos grandes nomes do início da trajetória da praça. E quem poderia esquecer Jorge Lafon, o inesquecível Vera Verão, com seu bordão "Eita, bicha". Conquistou o Brasil com carisma, irreverência e talento de sobra. Mas enquanto arrancava risos do público, enfrentava uma luta silenciosa contra doenças graves. Hipertenso, cardíaco e depressivo, Lafon viu seu estado de saúde se agravar após um episódio controverso no Domingo Legal, quando teria sido retirado do palco pouco antes de uma apresentação religiosa.
O impacto foi tão forte que dias depois, ele sofreu com uma grave crise hipertensiva. Mesmo com idas e vindas ao hospital, seu corpo não resistiu. Em janeiro de 2003, aos 50 anos, Georges Lafond faleceu de infarto e falência múltipla dos órgãos, deixando uma lacuna imensa na televisão e um símbolo de resistência e representatividade. Fechamos com Viana Júnior, o eterno Apolônio, aquele senhor que vivia sendo irritado pela velha surda. Um rosto conhecido que marcou gerações com sua paciência e trejeitos únicos. Infelizmente, os últimos anos de sua vida foram cercados por dificuldades. Diagnosticado com um tumor cerebral e uma doença degenerativa chamada ataxia cerebelar, Viana perdeu o controle dos movimentos e passou a depender de uma cadeira de rodas. Em 2010, emocionou o Brasil ao pedir ajuda em rede nacional para ser internado num asilo a fim de não sobrecarregar sua esposa. A classe artística respondeu com solidariedade, promovendo um show beneficente. Mas o esforço não foi suficiente. Em junho daquele mesmo ano, Viana morreu aos 68 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Mais uma estrela que se apagou, mas cujo brilho permanece na memória dos fãs. Esses 6 nomes representam apenas uma parte da história rica e emocionante de A Praça é Nossa. Suas vidas foram marcadas por altos e baixos, conquistas e despedidas dolorosas, mas todos deixaram uma contribuição inestimável para o humor nacional. Se você cresceu assistindo a esses personagens ou quer homenagear esses artistas, deixe seu comentário aqui embaixo com qual deles mais te marcou. Quando mergulhamos na história de A Praça é Nossa, percebemos que esse banco tão simples, cenário fixo do programa, na verdade se tornou um verdadeiro palco da vida real com alegrias, consagrações e, infelizmente, capítulos extremamente dolorosos. Por trás do riso fácil, muitos desses artistas enfrentaram dificuldades que o público mal podia imaginar. É importante entender que, para muitos deles, o humor era mais do que profissão. Era um escudo contra a dor, um remédio diário contra as batalhas internas que travavam. Arnaud Rodrigues, por exemplo, que nos deixou de forma tão brutal ao se afogar durante um passeio de barco com a família, representa o quanto a vida pode ser frágil mesmo para quem parecia sempre estar sorrindo. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um choque nacional, um lembrete amargo de como o acaso pode levar uma das vozes mais criativas da nossa comédia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Canarinho, por sua vez, viveu uma decadência física que contrasta brutalmente com o vigor de seus personagens. A perda de um braço e a surdez tornaram sua rotina um verdadeiro desafio. Para alguém que fez do improviso e da comunicação sua arte, perder a audição foi devastador. Ainda assim, ele não se deixou abater. Resistiu, lutou e permaneceu presente na memória afetiva de um público que o acompanhava desde os tempos de ouro da televisão. Já Ivanildo, o Batoré, mostra um outro lado dessa narrativa, o da mágoa e da superação. Depois de ser cortado da praça, guardou rancor por anos, o que nos lembra que por trás dos personagens havia também orgulho, insegurança e sentimentos profundos. O reencontro com Carlos Alberto foi catártico não só para os dois, mas para os fãs que acompanhavam a história como se fosse uma novela. E mesmo nesse momento de reconciliação, ele carregava um segredo. Lutava contra o câncer em silêncio, preferindo preservar a imagem alegre que o consagrou. No caso de Carlos Leite, temos um retrato claro de como o Brasil dos anos 90 ainda caminhava a passos lentos na aceitação e compreensão da AIDS. A doença, que levou o ator ainda jovem, era cercada de tabus, e muitos artistas da época foram obrigados a esconder seus diagnósticos por medo de preconceito. A sua morte, aos 51 anos, foi praticamente silenciada, o que mostra não só a injustiça de sua partida precoce, mas também o quanto a sociedade falhou em proteger e valorizar seus talentos. E Georges Lafond, com toda a sua exuberância, carisma e coragem, foi uma das figuras mais importantes para a representatividade LGBTQIA+, na TV brasileira, e ao mesmo tempo um dos alvos mais frequentes do preconceito.
O episódio no Domingo Legal não foi só uma polêmica de bastidor, mas um símbolo do quanto ele era rejeitado por alguns, mesmo sendo amado por tantos. Sua morte aos 50 anos levou não só um grande artista, mas também um símbolo de resistência cultural. Por fim, Viana Júnior talvez seja o caso mais comovente de todos. Sua decadência foi pública, tocante e desesperadora. Ao pedir ajuda ao vivo em rede nacional, ele rompeu com o silêncio que muitos artistas mantêm por orgulho. Ele não pediu luxo, nem fama, pediu apenas dignidade nos seus últimos dias. A classe artística respondeu com solidariedade, mostrando que, mesmo num meio muitas vezes competitivo, ainda existe empatia. Mas sua morte nos deixa uma lição valiosa sobre como tratamos nossos ídolos quando as luzes se apagam. Todos esses nomes, Arnaud, Canarinho, Batoré, Carlos Leite, Lafond e Viana Júnior, carregam histórias que vão muito além do riso. São vidas reais, cheias de dor, luta, amor, perdas e superações. E ao relembrá-los, não estamos apenas resgatando a memória de um programa, mas reconhecendo o valor humano de quem dedicou sua vida a nos fazer sorrir. Essa homenagem é também um apelo para nunca esquecermos de quem, com suor e talento, escreveu as páginas mais alegres e por vezes mais tristes da nossa televisão. Quando falamos sobre a história de A Praça é Nossa, é impossível ignorar que o humor, por muitas vezes, foi a única armadura desses artistas diante das dores mais profundas. Eles entravam em cena com um sorriso no rosto, mas, longe dos holofotes, enfrentavam o peso de doenças, rejeição, falta de apoio e até abandono. O caso de Arnaud Rodrigues, por exemplo, revela a tragédia de um artista completo que tinha deixado os grandes centros para viver com mais tranquilidade em Palmas, no Tocantins. O passeio de barco que tirou sua vida não era uma grande aventura, mas um simples momento familiar. A morte por afogamento de um ícone como Arnaud nos mostra como o inesperado pode ceifar vidas grandiosas, sem aviso, sem chance de despedida. E o mais tocante é pensar que, mesmo após sua saída da mídia, ele jamais foi esquecido por quem acompanhou sua genialidade. Um talento que misturava música, comédia e crítica social com uma maestria que raramente se vê. E a decadência de Canarinho nos traz à tona uma questão dolorosa: como nossos artistas mais velhos são tratados. Após décadas de contribuição ao humor brasileiro, ele passou seus últimos anos fora das telas, doente, mutilado e em silêncio. O humorista que antes fazia o país gargalhar com personagens hilários, passou a viver isolado, enfrentando as limitações físicas que tiraram dele a autonomia. E mesmo assim, ele nunca deixou de ser lembrado com carinho pelo público, prova de que sua arte permaneceu viva. Já Batoré, que viveu o auge e a rejeição no mesmo palco, nos deixou uma lição sobre perdão. Mesmo após anos sem falar com Carlos Alberto de Nóbrega, ele escolheu o reencontro. Mas por trás daquele abraço no Domingo Legal, havia um segredo devastador. Um câncer avançado, que ele escondeu até o fim. Esse silêncio não foi por fraqueza, mas por proteção talvez para que sua imagem ficasse eternamente ligada à risada, e não à dor. Carlos Leite é outro nome que merece ser lembrado com respeito. Sua morte em 1991 por complicações da AIDS ocorreu num tempo em que ser soropositivo era sinônimo de isolamento e preconceito. Ele, como muitos artistas da época, provavelmente enfrentou o medo de ser excluído, de ver portas se fecharem. E quando se foi, não teve o reconhecimento merecido. Hoje, ao lembrar sua história, lançamos luz sobre um tempo sombrio da nossa sociedade e destacamos a importância da empatia, da informação e do acolhimento. Já Georges Lafond, que enfrentou a vida como um guerreiro em meio a uma sociedade conservadora, é lembrado não apenas por Vera Verão, mas pelo ser humano que ele era fora da maquiagem. A exclusão que sofreu em pleno palco de TV, sendo retirado de uma apresentação por conta de sua identidade, o machucou de um jeito irreversível. E logo depois, seu corpo cedeu às pressões que a mente já não suportava mais. Ele morreu aos 50 anos, levando consigo um dos personagens mais marcantes da TV brasileira, mas deixando também uma discussão urgente sobre respeito, diversidade e saúde mental. E o que dizer de Viana Júnior? Sua história é uma verdadeira denúncia silenciosa sobre como o Brasil trata seus artistas que envelhecem longe dos contratos milionários. Diagnosticado com ataxia cerebelar,
Uma doença cruel que tira aos poucos o controle do corpo, e enfrentando um tumor cerebral, ele precisou recorrer à televisão, em lágrimas, pedindo abrigo. Disse ao vivo que não queria mais dar trabalho à esposa. Essa frase soou como um grito, como um pedido de socorro de alguém que fez milhões sorrirem, mas que no fim da vida já não tinha forças para caminhar sozinho. A resposta do meio artístico foi rápida, com artistas como Moacir Franco organizando shows beneficentes para ajudá-lo. Mas o tempo foi cruel. Em junho de 2010, ele nos deixou, encerrando um ciclo marcado por dedicação e abandono. A morte de Viana Júnior não é apenas uma notícia antiga, é um alerta que ainda ecoa. Nossos ídolos também precisam de cuidado quando as cortinas se fecham. Com essas histórias, encerramos esta homenagem carregada de reverência, reflexão e, acima de tudo, respeito. Não se trata apenas de relembrar mortes, trata-se de valorizar vidas que contribuíram imensamente para a cultura e o humor do nosso país. Esses 6 nomes, Arnaud, Canarinho, Batoré, Carlos Leite, Jorge Lafon e Viana Júnior, são mais do que personagens do passado. São pilares da comédia nacional que, mesmo após partirem, continuam vivos na memória afetiva de milhões de brasileiros. Que seus legados sirvam não só para nos fazer rir, mas também para nos fazer pensar sobre como tratamos nossos artistas fora dos holofotes. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo qual desses humoristas mais marcou sua infância. E não se esqueça, curta, compartilhe e ative o sininho para mais histórias como essa que preservam o melhor da nossa televisão. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.